Olá, estamos começando mais um Entre Aspas e o assunto de hoje é obesidade infantil. Nossos convidados, Emerson Zequim, educador físico, professor e coordenador do curso de Educação Física da UNAEP. Professor Emerson, muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço o convite. E o professor Cássio Mascarenhas, que é educador físico e professor do curso de Educação Física da UNAEP. Professor Cássio, muito obrigada também pela sua presença aqui no Entre Aspas. Mais uma vez, aliás, né? Fizemos um novo convite, né? Essa dupla, né? Para discutirmos uma questão muito importante, que é a questão da obesidade infantil. A gente vem a público, muitas vezes, a imprensa, em campanhas, e os dados continuam alarmantes, né? Segundo dados da Organização Pan-Americana de Saúde, nas últimas 3 décadas, o índice de obesidade saltou de 3% para 15% em crianças. Quer dizer, isso é um dado muito sério, né? As nossas crianças estão sobrepeso, né? Que a gente pode falar, depois a gente pode até definir essa questão da obesidade. E por que que isso está acontecendo com os nossos jovens? Professor Emerson. Bem, a obesidade infantil é considerada, entre os problemas de saúde, o mais grave do século XXI. E a causa disso, muitas vezes, passa pela mudança de hábitos, né? Hábitos nutricionais e a baixa prática de atividade física, né? Então, isso leva a uma condição de ganho de peso, excesso de peso e obesidade. E, professor Cássio, embora o professor Emerson falou agora assim, bom, é um problema sério do nosso século, né? E as pessoas não estão vendo isso. Ou estão vendo, a gente fica o tempo inteiro discutindo sobre dados, divulga esses dados, né? Porque a gente, é o que faz, né? A imprensa vem, a gente faz matéria, faz divulgação, faz campanha. É um problema sério, serão adultos obesos, doentes, né? Mas as crianças já estão ficando doentes, né? Esse dado é não só preocupante, mas é alarmante. Hoje no Brasil nós temos cerca de 20% das crianças entre 6 e 11 anos de idade já num quadro de obesidade. Tecnicamente falando, né, é a relação entre a estatura e o peso corporal, que é o tal do índice de massa corpórea, acima de 30 kg a metro quadrado. Isso é alarmante. Se nós temos hoje algo em torno de 20% das crianças até 10 anos aí, obesas, quer dizer, daqui a 20 anos, quando estarão adultos já, né, na casa dos 25, 30 anos, nós já vamos encorpar ainda mais o que nós já temos hoje também de dado extremamente preocupante de obesidade na idade adulta. Nós temos hoje cerca já de 55% a 60% da população brasileira acima do peso, sobrepesadas e obesas. Portanto, daqui a 15, 20 anos, nós vamos ter aí um contingente de aproximadamente 50% da população brasileira já obesa, adultos. O que vai trazer todos os demais problemas de saúde associados à obesidade. Para a criança, isso é mais preocupante ainda. Primeiro porque vem amanhã a determinar um nível de obesidade, né, na sociedade como um todo maior, mas acima de tudo, porque uma série de problemas decorrentes da obesidade já começam a se manifestar, problemas de saúde já começam a se manifestar muito precocemente. Isso tem um custo social enorme. Elevadíssimo, né? Exatamente. Né? E se eu não estou enganada, vocês me corrijam, essa criança define o adulto que vai ser, né? Com certeza. Desse número que o professor Cássio fala, 40% de crianças obesas serão adultos obesos. E 70% dos adolescentes obesos serão adultos obesos. Então, soma o que o professor Cássio coloca, com a realidade atual de obesos na idade adulta, essa soma ela vai atingir os 50% da população. E, sem dúvida alguma, o que nós temos de patologias associadas, que é o que nos preocupa, se pegar o diabetes 2, que ele ocorria a partir dos 40, 50 anos, hoje ele é precoce, ele ocorre abaixo dos 30. Então, isso é um custo social, como o senhor Cássio coloca, de grande importância. As sequelas, né, dessa patologia, diabetes 2, elas são realmente severas quando não controladas. Então, nós vamos ter uma demanda nesse sentido muito aumentada
e uma necessidade de controle urgente para essa pra esse Porque quadro. a gente está falando dessa questão do impacto social, quer dizer, além de ter crianças doentes, nós teremos a nossa questão da saúde, de atendimento à saúde, né? É que já temos problemas, né? Nós já vivemos problemas na nossa saúde, na questão das unidades de saúde, superlotadas com essa questão, né? Remédios, enfim, toda essa questão para manter a saúde desse jovem doente, né? Vamos dizer assim. Eu acho que é em função disso que é colocada como um dos problemas de saúde pública mais sérios do século XXI, o que ela vai acarretar daqui a alguns anos em termos de saúde pública, né? Sem dúvida, as unidades de saúde aí superlotadas, o atendimento vai ser cada vez mais necessário e com dificuldade de atuações claras aí para todos. Vamos pontuar, né? O que a gente, você, professor, pontuaria nesse momento uma das causas? Vamos traçar, né, o que está acontecendo com esse jovem, né, com essas crianças, né? Falamos da mudança realmente de comportamento, né? Mas existem outras coisas muito sérias por trás disso, né? Fundamentalmente, a obesidade na população como um todo, e mais especificamente nas crianças, vem aumentando por conta de hábitos de vida, hábitos alimentares, hábitos nutricionais e hábitos de vida gerais. Mas o problema maior disso, em relação à criança, olha, as crianças realmente não estão se alimentando bem. Tanto que nas escolas, né, no ensino fundamental e também médio, já mudou tem a proibição de alguns tipos de alimentos de venda nas cantinas. Exatamente, para tentar conter um pouco esse avanço quase que descontrolado da obesidade infantil. Mas isso ainda é muito tímido, porque a criança passa ali um tempo do seu mas vamos dia. aqui falando assim, tem isso nas escolas, mas a gente percebe que fora das escolas, os carrinhos estão ali. Exatamente. Então, a escola permite, o jovem não come dentro da escola, mas ele atravessa a rua. Exato. Ele vai se alimentando fora, né? E tem a alimentação dele em si. E depois Sim. o que ele vai se alimentar no ambiente familiar. Grande parte dos problemas relacionados à obesidade infantil vem também por conta da obesidade adulta. Quer dizer, você vê muitas famílias, né, com história de obesidade, a obesidade que a gente chama de exógena, obesidade de causa comportamental, com cada vez mais crianças também sobrepesadas e obesas. Porque nós falamos aqui de dados, né, o professor Emerson falou, da questão de 50% da nossa população, né, que já está com sobrepeso, dentro desse sobrepeso existem os obesos. Então, assim, se essa população são pais, né, são adultos, os filhos, né, vão seguir essa mesma linha, né? Justamente, o que o professor Cássio coloca, o ambiente familiar na questão nutricional e até na prática do exercício físico, né? Os pais espelham realmente essa condição. E a gente fala da alimentação na escola, na cantina, mas quem monta a lancheira da criança é a própria família, a mãe ou o pai. Enfim, então é uma questão educacional mesmo, na questão nutricional e na questão da prática do exercício físico regular. Isso passa por um ambiente familiar, não tenha dúvida, né? E agora, se a gente for fazer uma análise dessa nova família, né, dessa nova sociedade, a gente entende que a mulher é uma mulher que trabalha, né? O pai também, né? Os dois estão fora de casa. E, claro, aquela coisa da facilidade dos alimentos industrializados, né? Tem aquela coisa da correria. E, não, isso serve, enfim, tá lá escrito, né, que é nutricional e a mãe vai lá e faz, né? A facilidade ao acesso, hoje em dia tem muito isso também, a facilidade ao acesso do alimento, você não tem mais escassez, não tem mais dificuldade nenhuma para encontrar o alimento em qualquer lugar. Hoje tem, não é mais só no supermercado, que encontra em qualquer lugar, né? No posto de gasolina, na vendinha ali então, do lado. Então isso também já facilita muito. Quer dizer, a total falta de entendimento e compreensão da criança em relação àquilo que é necessário ou não, aquilo que é saudável, aquilo que é interessante ela ingerir ou não enquanto alimento, ela vai buscar o que é mais palatável, né? O que é mais saboroso, e nem sempre o que é mais saboroso é o que é mais nutritivo e mais adequado para ela como um todo. E fora isso, quem faz o supermercado também não é a criança de 6 anos, 7 Ela anos, pode né? até ir junto e falar, eu quero isso, eu quero aquilo, né? E elas pedem, né? E elas pedem. E se a mãe não coloca no carrinho, ela chora, né? Ela se joga no chão. E esses mais saborosos para a criança normalmente vêm ricos em gordura, em sódio, em açúcar, né? E é onde a obesidade se... Que é o que interessa. É o que instala. interessa. É a tal da caloria vazia, né? É um alimento com alta densidade calórica. Quer dizer, tem bastante, para a maior quantidade, em gramas, tem uma quantidade de caloria muito alta e do ponto de vista de micronutrientes, né, e do valor nutricional, é quase nulo. Então tem um valor nutricional baixíssimo, um sabor
que atrai. Sim, Né? atrativo. E uma densidade calórica enorme. Esse é o alimento do momento. Né? Se você vai a um shopping no horário de almoço, é muito curioso você ver isso do ponto de vista de comportamento. Às vezes as crianças estão ali, que saem da escola, e você vê as crianças e os mais jovens no fast food, no lanche. E esse é o almoço deles. É um lanche, é um refrigerante. Não deveria ser, mas de onde vem esse conjunto de hábitos? Né? Por que eles estão desenvolvendo esse hábito? Tem uma questão que é o apelo do sabor em si. Isso para a criança é muito mais difícil a gente convencer a criança a ingerir um alimento saudável, mas que não seja muito gostoso, né? Sim, mesmo porque saboroso. Se ela não aprendeu na infância dela, essa questão vai ser muito mais difícil depois. Em alguns momentos são associados os brinquedos a esse lanche saboroso, né? Então, sim. Isso que assim, tem também a questão da cor, embora hoje a gente fale na alimentação colorida, também saudável, mas esse alimento industrializado, ele tem muita cor, ele tem muito, né? Tem todo um marketing, né, por trás dele, né? Quem faz isso sabe como atrair, é o comportamento humano e principalmente nessas fases etárias. Isso é um mercado, isso é um negócio, tem que ser vendido, é um alimento que é lá para ser vendido, para ser comercializado. Isso dificulta ainda mais o papel dos pais no sentido da educação nutricional aí de base para essa criança. Isso precisa ser algo do ponto de vista público, precisa ser feito também em relação a isso. Óbvio, o melhor ambiente para isso é a escola, não tem dúvida. O melhor ambiente para isso é a escola. Algo precisa ser feito em termos de política pública educacional para que a criança entenda e incorpore aos seus hábitos nutricionais um padrão mais saudável e de menor risco para a alimentação, do ponto de vista da alimentação, de menor risco para a sua saúde em si. Não existe ambiente melhor do que a escola para isso. Mas será que essas escolas estão preparadas, né? Porque a escola já tem a dificuldade do próprio ensino em si, né? A gente sabe disso, né? Agora, cuidar também dessa questão, acho que ela é importante, né? Mas será que as escolas estão preparadas para isso? Então, eu acho que antes da escola é uma questão do poder público também desenvolver essas políticas, né? Na questão de orientação nutricional, de controle de mídia, muitas vezes. Você pega a veiculação de alimentos variados aí, hipercalóricos, né? Sem restrição alguma, vendidos como nutrientes adequados, enfim. Essa é uma condição de poder público que passa por uma orientação nutricional e também por criar espaços para a prática de educação física, seja recreativa ou da atividade física em geral, com mais segurança. Uma questão que interfere muito nessa condição de prática é a própria violência, né? Os pais hoje seguram os filhos dentro de casa, com medo de deixar, então é um fator que interfere realmente. Mas a questão da prática hoje nas escolas da educação física, professor? Então, e aí eu reforço o que o professor Cássio coloca, a escola seria um ambiente adequado, no sentido de orientação nutricional e de oferecer uma prática de atividade física segura. Então, acho que é por aí. Se elas estão preparadas para isso, eu entendo que há necessidade de mudanças, né? Muito já se fez, mas há necessidade de mudanças nesse sentido. E agora vem uma nova orientação aí em função da extinção da educação física. Exatamente. Né? Esse é um fator que nos preocupa, né? Os conselhos estão debatendo essa condição. Mas se a gente pegar o ensino básico, nós pegamos o infantil, que vai até 6 anos, 5, 6 anos, né? Pegamos o fundamental até 12 anos, 13, e depois nós temos o ensino médio. A educação física escolar, ela era prevista e obrigatória nos 3 ambientes. Atualmente, o ambiente infantil, ele não é mais prerrogativa do educador físico. O professor da sala de aula pode atuar com essa educação física para a infância. Mas e aí, né? Então, aí se você elimina do ensino médio a educação física, nos resta agora o ensino fundamental, dos 6 aos 12. Né? E é essa janela que nós temos de atuação. E é aí que nós temos que pensar em hábitos nutricionais, em prática de atividades regulares e que ele adquira esse hábito para futuramente se manter um adulto ativo. Né? Então, é uma exigência que vem na contramão aí da realidade. Né? Então, a gente tem uma dificuldade grande nesse sentido. Porque eu entendo assim, que o professor está em sala de aula, o aluno vê ele como um professor, né? Ele tem as condições necessárias para dar essa ginástica para essa criança? Que tipo de ginástica é essa? E mesmo porque eu entendo que ginástica é uma coisa que você tem que gostar, né? Você tem que aprender, não é? Ou eu estou errada?
Na verdade, para qualquer tipo de Pra qualquer exercício, não é? Não, para qualquer tipo de exercício profissional em si, do profissional que está ali, ele tem que, obviamente, ter esse mínimo de vinculação, né, afetiva com aquilo que ele está fazendo. Tanto melhor ele vai ser na medida em que ele é mais apaixonado pela sua atividade. Agora, o quanto ele também vai, a partir daí, contagiar, né, crianças com 6, 7, 8, 9, 10 anos, claro que se o envolvimento dele com essa prática é muito baixo, né, dificilmente ele vai conseguir ter o mesmo nível de motivação para com essa turma. Mas, acima de tudo, entender o conjunto de demandas, né, para a prática de exercício e atividade física para essas crianças, obviamente isso é papel do profissional. É para isso que existe o curso de educação, formação, de educação física, de formação superior de educação física. É óbvio que é um contrassenso, né? Isso não está na mão do educador físico, é um contrassenso. Mas eu ainda vejo dessa maneira. O que deve ser abordado, né, na escola, em qualquer um dos níveis de educação, desde a educação básica até a educação superior. Aquilo que é o conjunto de demandas sociais. Nós estamos educando para... Sim, para o futuro, né? E para o convívio social e para o exercício da cidadania como um todo. Então, as grandes demandas do ponto de vista da educação básica, educação fundamental, ensino médio, vêm daquilo que periodicamente a sociedade vai apresentando de características novas de comportamento e de realidades sociais como um todo. Sim. Essa é uma realidade nova. Né? A obesidade, ela não é assim tão nova. É algo já de 20 anos vem aumentando e nós não demos conta de que isso se tornaria um problema de saúde pública, mas assim, da dimensão que é hoje. E lá embaixo, na escola, né, no ensino básico, no ensino fundamental, não temos nenhum tipo ainda de atividade ordenada, organizada, planejada para mudar essa realidade, porque depois que ela porque depois que ela se instala, como é que você faz a reversão disso? Os hábitos estão já consolidados. Já estão consolidados, são as crianças, isso, né? é algo que, medidas do ponto de vista educacional, medidas públicas e do ponto de vista educacional, no ensino público, no ensino privado, isso tem que ser feito, porque nós estamos fechando os olhos para um problema que é realmente alarmante. Conter esse avanço da obesidade infantil e adulta, nesse momento, exige um conjunto de estratégias muito bem coordenadas e que inicia lá na educação básica. E olha, com o professor e 60% do corpo docente dos funcionários da escola obesos, é muito mais difícil. Com certeza, né? Com certeza. Né? Na Rússia, eles têm uma disciplina para essa faixa etária de cultura física. O aluno aprende a gostar ou a praticar exercício, por que ele pratica, entender por que ele faz, né? O exercício, a entender a alimentação, a cuidar da sua saúde. Então, isso é uma proposta, acho que das mais interessantes até para inserirmos nas nossas séries fundamentais. Isso se a gente não for entrar também num outro viés de discussão, que um exercício físico que pode acarretar para uma criança no futuro. Errado, né? Justamente. E essa cultura física, eu vejo um espaço enorme na questão do ensino médio. O porquê diminuir a carga horária? Eu vejo o contrário, teria que aumentar a carga horária até para favorecer esse ambiente de uma atividade física segura, não é? Nessa faixa etária, nós temos 70% dessa população que se tornar obesa, será obeso na fase adulta. Então, é uma atuação clara, evidente, que deve ser feita. E agora, o processo de retirada dessa atividade, ela vem, é um contrassenso, realmente. Ela vem na Seria um contramão. retrocesso? A gente pode entender que isso como um retrocesso? Mais um. Mais um, né? Mais um no nosso país, mais um. Mais um retrocesso. Né? Mais um na nossa listinha, né? Nós somos PhDs em retrocesso. Estamos bem. Acredito que seja só mais um retrocesso. Nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouco. Voltamos com Entre Aspas e o assunto em debate de hoje é obesidade infantil. No intervalo a gente conversou aqui um pouquinho, né? Já quase que terminou aqui a nossa discussão, mas nós falávamos a questão da mídia como influência para esses jovens, né? A questão dos alimentos e como essa mídia e essa propaganda influencia, né? As crianças, vamos falar das crianças, né? Para consumir determinado alimento, né? Isso é muito forte, né? Isso é muito forte. A mídia sabe como influenciar um cérebro, né, de uma criança. Exatamente, um cérebro de uma criança.
E a própria indústria alimentícia sabe como reter a mídia traz para o alimento, faz com que ela prove uma primeira vez. Então, aí já tem um primeiro momento de manipulação de comportamento. E depois, o que tem ali, a composição desse alimento, faz exatamente, isso foi preparado exatamente para que pudesse agora reter essa criança para esse alimento, enquanto o consumidor agora crônico. Ele vai querer todo dia, ele vai querer a todo momento. Viciou, né? Eu quero, eu preciso, né? O açúcar, né? Isso é uma forma muito bem organizada, elaborada, para você poder chamar e, a partir daí, reter o cliente, o consumidor em si. É disso que entre aspas, se alimenta, né, essa indústria como um todo. Uma grande indústria, aliás, falando nisso, né? De alimentos, né? O que tem na alimentação. Para crianças, né? Porque, assim, os rótulos e os alimentos para crianças são, assim, fortes, cores fortes, coloridas, bichinhos, como você havia dito, né? Ou quando não vem com brinde, né? A propaganda também. É muito colorida, né? Disso, e de brincadeiras, e de mais crianças, todo mundo feliz, satisfeito. Como se aquilo... E não obesas na propaganda. Não obesas na propaganda, exatamente. Tem isso, né? Isso, senão não vem. Senão não atrai. Mas uma informação que acho que é importante, interessante, é pensar na rotulagem desses alimentos, né? Entendemos a necessidade dessa rotulagem apresentar lá o quanto de calorias que tem aquele alimento. E nós estávamos discutindo a possibilidade, inclusive, de vincular essa caloria do alimento à atividade física necessária para consumir aquela quantidade de calorias. Porque na verdade, assim, a gente olha, e é isso que a gente estava falando mesmo, os ingredientes ali dos alimentos, assim, é muito pequena, são letras minúsculas, né? E você tem uma noção dali, mas você não tem uma noção do que causa, né? O tal alimento vai causar o quê no seu organismo, o que ele vai fazer, né? Isso passa por um conhecimento específico para entender, mas em linhas gerais, para a população em geral, se já vem vinculado a quantidade de calorias e a necessidade que eu tenho de gasto calórico para consumir aquilo, acho que já é uma informação das mais importantes quando a gente pensa em obesidade infantil. E o que será que viria se um chocolate, por exemplo, a gente estava falando, né? O que viria? O que eu precisaria para... Uma barra de chocolate, ela corresponde a mais ou menos, num exercício simples para entendimento, como na esteira, uma caminhada a 5 por hora, algo em torno de mais ou menos 1 hora. Caminhando a 5 por hora na esteira. Qual o tamanho dessa barra? Deixa eu me explicar. Uma barra normal, uma pequena barra de chocolate normal. Ela tem em torno de 200, 240, entre 200 e 250 quilocalorias. 1 hora eu preciso caminhar na esteira. 1 hora caminhando na faixa de uns 5 km por hora para uma pessoa, em torno de 70 quilos, mais ou menos. Então, quer dizer, então se você for comer muito, tem que ficar na esteira o dia inteiro. Algo que se consome em 20 segundos, 30 segundos, principalmente se for muito gostoso e muito saboroso, leva mais ou menos 1 hora para consumir aquela energia toda que se ingeriu. É exatamente por isso que é muito mais fácil engordar do que... É muito mais fácil ingerir caloria do que gastar. Daí a necessidade de se policiar muito em relação à alimentação em si, ao tipo de alimento e à quantidade dele. Pode comer chocolate, qualquer um outro alimento. A questão é a quantidade, é quanto, com qual frequência. A quantidade e se você não atrelar isso ao exercício físico que nós falávamos aqui, né? E a situação é que o nosso motorzinho é muito econômico, né? Nós gastamos pouca energia para as atividades em geral. E os alimentos abundantes em calorias. E ricos então, em calorias. Essa conta não fecha, né? Vai se formar gordura mesmo, vai virar excesso de peso e obesidade. E aí a proposta do exercício físico é realmente potencializar essa condição de gasto energético. Você criar adaptações fisiológicas no sentido de melhorar esse metabolismo de gordura. E passa por um exercício físico, uma prática de exercício físico. E quando a gente pensa em criança, esse exercício precisa ser recreativo, para que seja atraente, né? Foge um pouco da proposta que a gente vê de um exercício regular para o adulto. Teria que ser um exercício diferente para as crianças. Espontâneo. Espontâneo. Acima de tudo, para a criança tem que ser espontâneo. E nós temos que criar as condições e o ambiente para que isso floresça naturalmente. O exercício está nela. A criança entre 6, 8, 10, 12 anos de idade, o exercício é a essência dela. O movimento é a essência. O difícil é deixar ele parado. Mas nos últimos anos nós temos conseguido essa proeza. Né? De fazer ele ficar parado. Fazer com que a criança, que o movimento é a essência de comportamento dela, que ela fique parada. Volta para a escola, né? Ali tem que se oportunizar cada vez mais esse
esse padrão, potencializar esse padrão de comportamento para que isso de lá se reverta para o dia a dia dela fora do ambiente escolar. Essa criança tem que brincar no condomínio. E as crianças dentro de casa... Estão dentro de casa, elas não estão fora de casa, isso que eu ia falar agora. E a proposta é que ele fique na televisão, no videogame, enfim, no computador. No computador. Porque a criança hoje está no computador, associado ao sedentarismo, tem lá o fast food, tem o alimento calórico, que é o ambiente adequado para a obesidade. Então, quebrar essa rotina é fundamental. Nós temos que criar situações para que essa rotina seja quebrada com interferências positivas, no sentido de redução da gordura corporal. Mas nós estamos perdendo a competição para o computador ou para o game. Estamos perdendo. Por pura incompetência. Porque é inadmissível, né, que nós não consigamos explorar o que é a essência do comportamento. A tecnologia tomou conta do ser humano. Nós temos falhado num aspecto, assim, de certa forma, até simples. É surpreendente ver o quanto nós temos falhado socialmente, né, no que diz respeito a comportamento infantil e a esse estouro, a esse boom, né, em relação à obesidade, à prevalência de obesidade infantil. Porque fazer uma criança se movimentar é muito simples. Não é possível. E por que a gente não consegue? Tenhamos, exatamente. Agora, eu não vejo também em nenhum lugar campanha falando ou alertando sobre essa questão, né? Eu não vejo na televisão falando sobre essa questão da obesidade infantil, né? Tratando como a gente está tratando aqui, trazendo esses números como a gente está falando, da seriedade disso, eu não vejo nada. Tem? Não, é difícil, também não me lembro. Eu não me lembro de ter visto uma campanha nesse sentido. Algum tipo de mobilização nisso, talvez porque nós ainda não tenhamos percebido a dimensão desse problema. A população adulta está... doente já. Está, assim, está nitidamente obesa, né? Explicitamente obesa, visivelmente obesa. As crianças ainda nós estamos num contingente que não é a grande maioria. Mas ele nós será vamos no esperar futuro, a maioria, não, e em breve nós já vamos entrar também para um contingente de 30%, 40% das crianças já obesas. Então, e nada está sendo feito, década, né? É isso o momento é agora, antes que nós tenhamos a maioria, como já na idade adulta. Quem atua na área de saúde, por meio de artigos científicos, pesquisas, estudos, a gente identifica essa população já. Mas quem não está no meio da saúde, quem não atua nessa área, não tem essa dimensão, essa realidade. E eu acho que isso passa novamente pelo poder público, de divulgar, de criar políticas no sentido de controle dessa condição. Porque ela é evidente na saúde. Mas você concorda que isso que você falou, olha, são estudiosos, né? Se discute isso no âmbito da saúde, mas isso tem que ser levado à população. Mas isso tem que ser levado à população, sem né? dúvida. Quer dizer, a gente está fazendo um pedaço aqui, né? Mas até onde a gente consegue chegar nesse pai que está nos assistindo, nessa família, para entender que o filho que ela está criando agora, ele vai ter problemas no futuro, né? Vai ter problemas agora. É verdade, já vai ter problemas agora, né? A prevalência de resistência insulínica, que é o pré-diabetes e diabetes infantil, aumentou vertiginosamente na última década. E essa criança, ela não consegue ter um comportamento saudável, social, e aí vem né? todos os problemas também psicológicos, em relação à exclusão. Se a gente pensar na parte ortopédica dessa criança, problemas articulares, joelho, coluna, o que limita muitas vezes a uma atividade física. Também, né? Aí eu vou criar um ciclo vicioso, porque não sim, faz é uma cadeia, né? Em geral, elas têm baixo nível de aptidão. Tem baixo nível de aptidão. E conseguem fazer menos. E também se sente envergonhada, porque você vê alguns questão, depoimentos de crianças, em alguns estudos de crianças que iniciaram a prática desportiva e tiveram uma melhora da aptidão. Você vê depoimentos, antes eu não me mexia, antes eu não brincava e agora eu já não tenho mais vergonha de participar. Quando você vê esse tipo de depoimento, isso te emociona, né? Porque você vê que a criança agora começa a ter também um convívio social diferente, ela está agora se enxergando no mundo, né? E nesse contexto dela, na microsociedade dela também de uma forma diferente, a autoestima melhora. Quer dizer, essa criança passa a ter também um nível de formação global diferenciado, por conta dela ter perdido peso. E o contramão é verdadeiro, ela está ganhando peso. O dano maior que isso significa, não simplesmente porque ela vai desenvolver o diabetes, mas o conjunto da obra, né, é muito mais preocupante. Muito mais sério, né? E este isolamento leva à ansiedade e à depressão, né?
E o Brasil é campeão mundial no uso de antidepressivos, né? E com um futuro promissor para essa Temos aí um equação. futuro promissor, né? Justamente. Na verdade, assim, é muito ruim, né, terminar um programa falando assim, qual é esse futuro, né? Mas pelos prognósticos que nós estamos tendo e pela falta de políticas públicas no sentido, a gente caminha para um futuro bem nebuloso. O alerta, Já estamos num presente bem complicado, né? o alerta tem que ser dado. O alerta tem que ser dado, sem dúvida nenhuma. O nosso papel aqui hoje, rigorosamente, é esse. Estamos dando um alerta. Espero que a gente consiga chegar, pelo menos, a algumas casas e as pessoas com, percebam isso. E com a expectativa desse alerta realmente mudar comportamento, né? Passa por a questão pública, mas também pela familiar. A familiar, eu acho que é a base hoje que a gente pode entender como o primeiro ponto para poder mudar essa realidade. Professor Emerson, muito obrigada mais uma vez. Agradeço. Professor Cássio, muito obrigada mais uma vez também aqui pela presença no Entre Aspas. O Entre Aspas fica por aqui e até semana que vem.